Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Jornada de Inovação Sustentável, Extensão, Empreendedorismo e Biorremediação, promovida pelo Laboratório Integrado em Biotecnologia Aplicada à Saúde da Universidade de Pernambuco. Eu sou o doutor Thales Oliveira, pesquisador de pós-doutorado vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, e hoje eu vou trazer algumas noções de biossegurança em laboratórios de biotecnologia. Em primeiro lugar, eu quero trazer um panorama geral do que vamos abordar nessa aula, tá? Em primeiro, nós vamos conceituar o que é biossegurança e também apresentar os marcos regulatórios que disciplinam a biossegurança no nosso país. Além disso, a gente também vai ver os riscos que estão relacionados à operação de equipamentos de laboratório, manipulação e cultivo de organismos vivos, que vão estar relacionados aos procedimentos experimentais que a gente vai desenvolver em laboratório, com o objetivo de termos produtos e bioinsumos dentro da biotecnologia. Tá? E no final, vamos apresentar um panorama geral que vai conter uma série de boas práticas de laboratório que vão ser aí regra, né, para empregarmos na nossa rotina laboratorial de forma que possamos executar os nossos experimentos de uma forma biossegura ou de forma que possamos minimizar, né, os possíveis ou eventuais danos que qualquer um desses riscos possam causar à nossa integridade. O que é biossegurança, para começar, né? Podemos definir como um conjunto de procedimentos, ações, técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar os riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, que podem vir aí a comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou até a qualidade dos produtos desenvolvidos, né? Sejam quaisquer eles os produtos biotecnológicos, bioinsumos, bioderivados, que possam ser frutos dos nossos procedimentos experimentais. Mas por que a biossegurança ela é importante? Ela é importante porque ela vai ajudar aí na promoção da saúde e vai atuar no controle da infecção para proteger os funcionários do laboratório. Além disso, ela também vai ajudar, né, nas práticas de preservação do meio ambiente por meio da regulamentação, dos procedimentos de descarte adequado dos resíduos, que vão ser aí os subprodutos dos nossos procedimentos experimentais realizados em laboratório. Ela é, então, regulamentada pela Lei Federal 11.105, de 24 de março de 2005, onde essa lei ela vai criar o Conselho Nacional de Biossegurança, bem como a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e a Política Nacional de Biossegurança. Essa lei, então, ela vai estabelecer, ela vai disciplinar, né, a biossegurança no nosso país, estabelecendo normas que vão estar aí atuando na fiscalização sobre quaisquer atividades comerciais, bem como na manipulação, cultivo de organismos vivos, inclusive os organismos geneticamente modificados. Então, a partir da lei, né, nós vamos ter as diretrizes que vão aí guiar os avanços na área de biossegurança e de biotecnologia. Agora vamos passar a ver os riscos, né? O que é o risco? Como é que ele pode ser definido? Né? Então, vamos entender esses riscos como uma possibilidade de evento negativo, cientificamente, né, fundamentada, para a saúde humana, animal e outros organismos, como os vegetais, por exemplo, e o meio ambiente, né, que vão ser aí decorrente de processos ou situações que vamos vivenciar dentro dos laboratórios. O primeiro risco que vamos observar é o risco físico. E cada risco ele vai ter aí uma representação por uma cor, que no decorrer, né, do avançar da nossa aula de hoje, a gente vai ver que essas cores vão estar aí compondo um mapa de risco, né, que vão representar quais riscos estão em quais áreas dos laboratórios. Tá? No caso do risco físico, a gente vai ter a coloração verde. Segundo risco, risco químico, que vai estar representado pela coloração vermelha. Terceiro risco, risco biológico, que vai ser representado pela coloração marrom. Risco ergonômico, risco de número 4, que vai estar relacionado aí com a coloração amarela.
E o risco 5, que é o risco de acidentes, que vai estar relacionado aí com a coloração azul. Então, dependendo do potencial dano ou da gravidade que esse risco ele possa causar na nossa integridade física, né, ele pode ser classificado, né, com base na sua intensidade, né, nessa gravidade. Então, quando eu tiver uma forma geométrica que eu possa classificar ela como uma forma geométrica grande, eu posso dizer que a intensidade desse risco ou potencial dano que ele pode me causar é um risco grande, né? Então, no mapa de risco a gente vai ter aí essa forma geométrica maior. Quando o potencial dano, eventual dano que ele possa causar, a gente vai apresentar, for médio, a gente vai apresentar uma forma geométrica aí média, que é a menor do que a primeira que a gente viu anteriormente. E quando o potencial dano, né, for pequeno, né, a intensidade desse risco for pequena, a gente vai representar a forma pela forma geométrica pequena. Dando prosseguimento, vamos começar a ver agora em detalhes o que significa cada risco, a que fonte de energia ele está relacionado, quais potenciais danos eles podem causar e a que ele está relacionado, né? Seja um equipamento, seja um procedimento, seja a um organismo vivo ou a um organismo vivo, né? Então, o risco físico aqui ele está relacionado às diferentes formas de energia, como pressões anormais, temperaturas extremas, ruído, vibrações, radiações ionizantes, ultrassom, radiações não ionizantes, aqui possam estar expostos os trabalhadores. Então, aqui eu trouxe um panorama, né, dos principais equipamentos de laboratório em que tem o risco físico associado, né? No primeiro aí a gente consegue ver o autoclave vertical. O que é o autoclave? É um material, né, um equipamento que vai ser utilizado para esterilizar materiais, né, meios de cultura, utensílios de laboratório, bem como realizar processo de descontaminação ou desgermação, né, para matar todo aquele micro-organismo, né, aquele organismo vivo que foi previamente utilizado, né, em procedimentos experimentais para conter e controlar a infecção. O segundo, a gente vai ter um fluxo laminar com luz ultravioleta, que geralmente vai ser um ambiente onde a gente vai manipular os organismos vivos durante os nossos procedimentos experimentais. À direita, nós vamos ter um banho termostático, que é um equipamento que vai ter aí água até um nível, né, e ele vai ser utilizado para manter a temperatura estável, né? Vai ser um equipamento que vamos utilizar muito para reações de cinética, reações enzimáticas, entre outros. Abaixo nós vamos ver que temos o banho ultrassônico, que vai utilizar aí das ondas sonoras, né, na região do ultrassom de alta frequência, tá? Para realizar lise de células, entre outros processos. À esquerda nós vamos ter aí o bico de Bunsen, que vai ser um dispositivo que vai ter uma chama, né, quando nós ligarmos ele a uma fonte de gás e acendermos aí o fogo, né? Geralmente esse bico de Bunsen, ele é utilizado para a manipulação de organismos vivos, como bactérias, fungos, entre outros, né? Os micro-organismos que eventualmente vamos trabalhar em laboratórios de microbiologia. E à direita, aqui como último equipamento, a gente vai ter a estufa de secagem, que vai ser utilizada para secagem rápida de materiais que foram recém-lavados, tá? Então, diante do conhecimento de que um risco físico ele pode estar relacionado a diversas fontes de energia e ele pode me causar um potencial dano, né? Como eu vou me proteger, né? Então, para isso, eu vou utilizar equipamentos de proteção relativos à forma de energia, a característica ao risco, ler atentamente os manuais de instrução dos equipamentos, investigar a existência de procedimentos operacionais padrão, que são uma série de etapas que vamos seguir em sequência para que possamos utilizar o equipamento de uma forma adequada, minimizando esses riscos, minimizando o potencial dano que uma manipulação errada, né, uma operação errada desse equipamento possa me causar, tá? E quando eu não tiver a devida capacitação, né, manusear acompanhado de um profissional qualificado. Segundo risco químico vai estar relacionado à exposição a agentes ou substâncias químicas na forma líquida, gasosa ou como partículas e poeiras minerais que vão estar aí
entrando em contato com o corpo, né, desse funcionário do laboratório por via respiratória, por contato direto ou absorção pela pele ou por ingestão, né? Como, por exemplo, nós temos os solventes, medicamentos, produtos químicos utilizados para limpeza e desinfecção, corantes e outros tipos de compostos, tá? Ele vai ser representado pela coloração vermelha. Uma coisa importante que precisamos ressaltar, chamar a atenção, é que quando nós estamos em laboratório e precisamos de um reagente químico para realizar os nossos procedimentos experimentais, é importante que nós tenhamos atenção ao rótulo do composto químico que a gente está utilizando. Geralmente, um reagente, um ácido ou qualquer outra classe de composto químico que a gente possa eventualmente utilizar, ele vai ter, né, um rótulo que vai ter ali algumas especificações, principalmente uma dessas imagens aqui que a gente consegue ver na apresentação, tá? Então, as imagens, elas vão nos dar informações adicionais sobre os cuidados que eu preciso tomar quando eu estiver manipulando esse composto químico, tá certo? Então, quando eu ver essa primeira imagem aí, que vai ter esse cilindro aí fechado, eu vou associar a um composto, né, que vai estar aí um gás sob pressão. À esquerda, eu tenho uma chama, né, vai me acender um alerta de que esse material é inflamável. Aqui, ó, nesse vidrinho quebrado à esquerda, eu posso associar que ele é um material explosivo, tá? No de baixo, eu posso ver aí que é um comburente, onde tem esse último aqui, que tem os ossos e o esqueleto da cabeça, né? Ele pode me dar a informação de que ele é tóxico. À direita, nós vamos ter um que vai ser relacionado a danos à saúde, o de cima como perigoso ao meio ambiente, o que tem essa exclamação aí, tóxico e irritante, e esse do centro, em que a gente pode ver aqui um líquido sendo derramado numa mão e numa superfície e causa um dano em ambas as superfícies, eu posso associar ele como corrosivo, tá? Então, ó, sabendo de todos esses detalhes, de todas essas informações, como eu vou me proteger, né, a fim de evitar o dano que um potencial elemento químico, composto químico, possa vir a me trazer durante o seu manuseio, né? Então, eu vou ler os rótulos dos reagentes químicos, manipular com os equipamentos de segurança, máscara, óculos e luvas, e manipular em uma capela de exaustão, que é essa aí da imagem abaixo que vocês estão vendo. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um rótulo de um composto químico, né? Que é aqui o ácido hidroclórico, tá? Então, ó, nós temos duas bandeirinhas aqui, né? A primeira que indica que ele é corrosivo e a segunda que indica que ele é tóxico. Então, ó, esse tipo de reagente aqui, ele deve receber uma atenção redobrada, tá certo? E, assim como todos os outros reagentes químicos, ele deve ser manipulado numa capela de exaustão, porque uma capela de exaustão ela vai ter o exaustor, que é esse motorzinho que tem aqui em cima, e ele vai justamente sugar esses vapores que eventualmente possam sair do manuseio desse composto químico e vai retirar e minimizar esse contato que o seu manipulador possa ter, né? E esse exaustor ele vai direcionar esses vapores para fora desse ambiente de manipulação, tá? Terceiro risco, risco biológico, é relacionado aí com a coloração marrom, tá? E vai estar associado ao manuseio ou ao contato com materiais biológicos ou animais infectados com agentes biológicos, né? Sejam bactérias, fungos, protozoários, vírus e parasitas, que possuam a capacidade de produzir efeitos nocivos sobre os seres humanos, animais e meio ambiente. Então, dependendo dessa capacidade de produzir efeitos nocivos, né, causar danos, começar, né, processos de infecção, processos infecciosos, esses agentes biológicos, eles são, na verdade, classificados no que a gente chama de níveis de biossegurança,
né? Então, o primeiro nível, que a gente vai chamar de classe de risco 1, ou NB1, nível de biossegurança 1, ele é dito como baixo risco individual ou coletivo. E ele vai incluir os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças em seres humanos ou animais. Um exemplo, a bactéria Lactobacillus. Então, os lactobacilos, eles são bactérias que estão aí presentes na microbiota do nosso intestino. Então, eles vão ajudar na absorção de nutrientes, entre outros processos. Então, esse lactobacillus é o que a gente chama de micro-organismo inofensivo. Ele não vai ter risco de infecção individual para a própria pessoa, tá certo? E nem para o restante da comunidade, que é o que a gente fala de coletivo, né? Segunda classe, classe de risco 2, ou NB2. Então, ela vai ser dita como uma classe que vai apresentar um moderado risco individual e coletivo limitado. Vai incluir os agentes biológicos que provocam infecções em humanos e animais, cujo potencial de propagação coletiva é limitada, devido às medidas profiláticas e terapêuticas conhecidas eficazes. Ou seja, na classe de risco 2, a gente vai ter agentes biológicos que sim são capazes de provocar infecções em humanos e animais, porém a propagação coletiva é limitada pela atuação de duas práticas, que são as medidas profiláticas e as medidas terapêuticas. Tá? O primeiro exemplo que a gente vai ver é Ascaris lumbricoides, a tão famosa lombriga. Né? Então, medida profilática para prevenir a lombriga, lavar as mãos, higienizar os vegetais, tá? E terapêutica, tomar vermífugo, antiparasitário, tá? Infecções por cândida, né? As famosas candidíases, tá certo? Então, medidas profiláticas, não compartilhar os seus objetos, né, pessoais com as pessoas, né? E medidas terapêuticas, tratamento com antifúngico, né? Prescrito pelo médico com o devido acompanhamento, tá certo? Porque hoje nós vivemos uma guerra, né, dos antimicrobianos com também a multidroga resistência, né, dos micro-organismos, então precisamos ter esse acompanhamento devido, né? E o terceiro, temos aí o SARS-CoV-2, né, o vírus que causa a COVID-19. Dentro das medidas profiláticas, a gente vai ter o quê? Utilização de máscara, tá certo? E também lavagem das mãos e distanciamento social, tá certo? Enquanto as medidas terapêuticas, a gente vai ter aí algumas metodologias, né? E também a imunização através da vacina, né? Que vai fazer o nosso corpo ele ter uma resposta imune adequada para que esse vírus, esse agente biológico, ele não cause tantos danos, né, ao organismo, tá? Classe de risco 3, ou nível de biossegurança 3, né, classificado como alto risco individual e coletivo moderado, tá? Vai incluir os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão, em especial por via respiratória, mas não é restrito a somente ela, tá? E que causam doenças potencialmente letais em humanos ou animais, e para os quais existem usualmente medidas profiláticas e terapêuticas, tá? Os agentes biológicos representam riscos se disseminados na comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa, tá certo? Então, aqui como exemplo, a gente traz o vírus do HIV, que vai causar a doença da AIDS, tá certo? Medidas profiláticas que você vai se proteger: relações sexuais com uso de preservativo. E também temos aí os outros protocolos, né, como PrEP, PEP, para o caso de exposição, né? E também, no segundo caso, aí a gente vai ter o Mycobacterium tuberculosis, que é uma bactéria álcool-ácido resistente, que vai ser a responsável pela infecção da tuberculose, tá? E as medidas profiláticas, a gente vai ter aí o não compartilhar os seus utensílios com as pessoas infectadas, tá? Manter também um distanciamento, tá certo? E como medida terapêutica, a gente vai ter um tratamento bem prolongado com utilização de antibiótico, né? Para que a pessoa ela seja totalmente curada da infecção por Mycobacterium tuberculose, né? Que desenvolve aí a tuberculose.
Classe de risco 4, ou nível de biossegurança 4, vai ser caracterizada por um alto risco individual e coletivo alto. Vai incluir os agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade, em especial por via respiratória ou até por transmissão desconhecida. Tá? Até o momento não existe nenhuma medida profilática ou terapêutica eficaz contra infecções ocasionadas por esses agentes biológicos. Tá? Eles causam doenças de alta gravidade em humanos e animais, tendo grande capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente. Exemplo, vírus do Ebola e o vírus de Marburg, né, que tem essa classificação altíssima. Né? O vírus do Ebola, por exemplo, é o que causa a febre hemorrágica. Né? E esses vírus eles têm um alto índice de letalidade, acima de 88%. Então, com base nos parâmetros aí, né, de médias, né, 88% das pessoas que são infectadas por esses vírus, né, elas desenvolvem a doença na sua forma mais grave e elas não conseguem alcançar a cura, né, elas vêm a óbito, elas morrem, tá certo? Então, não existe medida profilática e também não existe medida terapêutica conhecida para infecções causadas por este grupo de organismo, tá? Como eu posso me proteger, né, durante o manuseio desses organismos vivos, né, que podem estar classificados dentro desses riscos, tá? Vale ressaltar que nos laboratórios de biotecnologia, né, que comumente nós desenvolvemos os procedimentos experimentais, é comum manipularmos apenas micro-organismos até o nível de biossegurança número 2. Tá? No nível de biossegurança número 3, vão ser outros laboratórios que vão estar equipados com uma série de protocolos, uma série de outros procedimentos para que essas infecções, essa possível infecção, esse possível dano, ele possa ser contido, né? Então, como eu posso me proteger, né? Porque sabemos que no nível de biossegurança número 2, alguns micro-organismos, eles podem sim causar infecção, né? Então, incluem os protocolos, né? As práticas. Lavagem correta das mãos, que vamos ver em breve no Manual de Boas Práticas, já já. Tá? Asepsia das mãos com álcool a 70%. Esterilização dos utensílios por agentes químicos com ação sanitizante ou físicos por meio de radiação, temperatura ou pressão, como é o caso do autoclave, que vimos anteriormente. Tá? Utilização de equipamentos de proteção, como máscaras, óculos, luvas, jaleco descartável, manipular em cabine de segurança biológica, né? E gerenciar os resíduos corretamente conforme especificações do nível de biossegurança. Tá? A partir de agora, nós vamos ver as características do risco ergonômico, tá? Que vai ser representado pela coloração amarela, que vai ser aí qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. Então, a gente vai dividir esse risco ergonômico em dois grupos, tá? Primeiro, que são as características posturais relacionadas ao sistema músculo-esquelético. E o segundo, as características psicológicas, tá? No primeiro, a gente vai ver aí o fator postural, que eu falei antes, tá? Músculo ósseo. Então, incluem levantamento de peso, né, as atividades que vão estar associadas a esse fator postural, transporte manual de peso, né, quando não se tem aí os equipamentos adequados, né, carrinhos ou plataformas elevatórias, movimentos repetitivos, postura inadequada e esforço repetitivo. Vai estar tudo aí relacionado ao fator postural que vai estar aí acometendo o sistema músculo-ósseo, tá? E as condições associadas ao risco psicológico, que vão incluir o ritmo excessivo de trabalho, longos períodos de atenção sustentada, pausas insuficientes para o descanso intra ou interjornadas, conflitos e falta de urbanidade nas relações interpessoais no ambiente de trabalho, tá? Como eu posso, então, me proteger para minimizar os riscos, os danos que essas atividades, né, eventualmente possam vir a me causar, né, que estão associadas ao risco ergonômico? Utilizar materiais de ajuste de postura, colocar dentre as atividades, né,
durante a execução, antes e depois da execução dos procedimentos experimentais, práticas de ginástica laboral, né, que vai ajudar a prevenir aí as lesões pelo esforço repetitivo, né? Estabelecer turnos curtos de trabalho e fazer pausas entre procedimentos, tá certo? Quinto risco, risco de acidentes. Vai ser representado pela coloração azul. E ele é o risco de ocorrência de um evento negativo indesejado, né, do qual resulta uma lesão pessoal ou dano material. Tá? Nos laboratórios, os acidentes mais comuns são as queimaduras, os cortes e as perfurações. Queimaduras, por exemplo, se estivermos manuseando de forma incorreta, né, utilizando o bico de Bunsen, que falamos anteriormente, que tem uma chama, né, que vai auxiliar aí nos processos de manipulação de micro-organismos, quando vier ao caso, né, por exemplo. Então, essas condições associadas ao risco de acidentes, elas vão ser decorrentes principalmente a uma iluminação inadequada, né, a máquinas sem proteção ou com defeito, riscos de incêndio ou explosão, falhas na eletricidade, acidentes com animais peçonhentos e o armazenamento adequado de insumos e derivados. Exemplo, um reagente químico que está acondicionado, né, armazenado num local inadequado e você foi manusear, pegou um outro composto que estava e derrubou e aconteceu ali um acidente. São essas condições, tá? Que possam estar relacionadas. Então, como eu posso me proteger, né, dos eventuais danos que esse risco de acidentes ele possa me causar, né? Verificar o funcionamento adequado dos equipamentos antes de você realizar o procedimento experimental, tá? Observar se, por exemplo, uma centrífuga ela está centrifugando na forma correta, verificar se o bico de Bunsen que você vai utilizar ele tem algum vazamento, algum mau funcionamento, tá? Observar se há defeitos ou mau funcionamento elétrico na fiação elétrica, tá? Que você eventualmente vai ligar o seu equipamento para poder realizar algum procedimento. Verificar se há sinalização de defeito para máquinas e equipamentos. Geralmente, quando o equipamento de laboratório ele está com defeito, geralmente tem placas sinalizatórias da última pessoa que utilizou ou do responsável do laboratório, que já tem essa informação prévia e já colocou lá uma placa avisando centrífuga com defeito, mesa incubadora com defeito, cabine de segurança biológica com defeito, e não utilizar esses equipamentos quando houver esses avisos, né, essas placas de sinalização. Verificar se na dependência do laboratório existem extintores, né, item obrigatório, tá, de todo laboratório de biotecnologia, e observar a rotina de detetização do ambiente, né, principalmente para aqueles laboratórios que são localizados, né, longe dos centros urbanos, né, laboratórios que trabalham com agricultura, com solo, e possa estar aí em contato, né, mais direto com a natureza em si, né, com o ambiente exito, né, fora dos centros urbanos, né, que possa ter aí uma visita indesejada de um animal peçonhento, tá? Então, diante de todos esses riscos que vimos e suas colorações representativas, né, todo laboratório de biotecnologia ele vai ter o que chamamos de mapa de risco, que é uma representação gráfica que vai identificar e localizar os riscos presentes em um ambiente de laboratório, seja ele risco físico, seja ele risco químico, seja ele risco biológico e os outros demais. Tá? Então aqui ó, temos um exemplo de mapa de risco, em que aqui a gente vê a setorização dos ambientes em laboratório. E aqui nós temos ó, o laboratório de patologia, nós temos o estoque, temos a sala de esterilização, temos a bioquímica, a coleta, e cada setor desse tem aí a sinalização de qual risco pode causar aí algum dano no seu funcionário, no seu operador, né, que eventualmente possa transitar nesse setor. No setor de hematologia, a gente vai ter aí ó, um risco ergonômico e um risco biológico. Temos aí o amarelo e o marrom, tá? E o tamanho da forma geométrica é um tamanho médio. Então, o risco ele pode trazer um dano potencialmente médio, né, classificado aí na sua intensidade.
Na sala de esterilização, por exemplo, a gente vai ter um risco de acidentes, um risco químico, um risco biológico e um risco ergonômico, tá? Percebam que na sala de esterilização, o risco ergonômico ele é menor que o risco de acidentes químico e biológico. Isso significa que o potencial de causar dano é maior nos outros três do que no risco ergonômico, tá certo? Na bioquímica, por exemplo, também a gente vai ter um risco ergonômico e um risco biológico. Então, sempre vamos, ao interpretar o mapa de risco, né, vamos observar a coloração da forma geométrica e o tamanho. A coloração vai me dizer qual tipo de risco e o tamanho vai dizer a intensidade desse risco ou a gravidade do potencial dano que ele possa vir a me causar. Tá certo? Então, como eu falei antes, para realizar os procedimentos experimentais nos laboratórios, existe uma série de práticas que podemos levar aí para a nossa rotina diária dentro do laboratório, né? Entre elas estão aí não consumir alimentos e bebidas, não fumar nos laboratórios ou adjacências, lavagem e asepsia com álcool 70% das mãos antes e após os procedimentos experimentais. Antes, para que você não leve, né, possíveis esporos, pedaços, né, de células que possa estar aí nas suas mãos, se você manuseou outro material anteriormente, né, e possa levar e contaminar, né, o seu cultivo de micro-organismos, por exemplo. E após, para que você não leve, né, aquela eventual célula, esporo do que você manipulou ali na cabine de segurança biológica, né, para o que você vai fazer depois, tá? Então, lavagem e asepsia com álcool 70 antes e após os procedimentos experimentais. Temos também aí a utilização dos EPIs, né, que é os equipamentos de proteção individual, que vão incluir óculos, máscaras, luvas, usar os aventais de mangas longas, tá? O tão famoso jaleco que a gente conhece, né? E sapato fechado dentro do laboratório para evitar, né, uma potencial magnificação de um possível acidente que você possa sofrer, né, dentro do laboratório por um manuseio inadequado, enfim. Utilizar aí luvas de procedimentos para reduzir a contaminação, né, durante transporte de materiais, né, infecciosos e outros insumos, tá? Não usar os aventais fora do laboratório para evitar, né, essa possível, eventual disseminação daquilo que possa ser infeccioso que você esteja, né, ali trabalhando, manipulando no laboratório para fora desse ambiente, tá? Cabelos longos deverão estar presos, tá certo? Por quê? Porque o cabelo, ele pode trazer, né, da rua, de onde você veio, né, eventuais poeiras e outras estruturas, né, biológicas, estruturas de células, enfim, e pode contaminar o seu inóculo e você precisa repetir o experimento, tá? Então você prendendo o cabelo, colocando uma touquinha, vai ajudar, né, a conter esse material, bem como evitar que eventualmente materiais infecciosos que são ali manipulados no laboratório, ele também alcance os seus cabelos, tá? Unhas devem ser mantidas curtas e limpas, não ultrapassando a ponta dos dedos, tá? Durante a nossa vida, a gente sempre aprendeu a não roer unha. Por quê? Porque é justamente embaixo das unhas que se acumulam sujeiras, né? Se acumulam uma gama de micro-organismos ali, né? E quando a gente rói a unha, né? Come os pedacinhos da unha, né? Esses micro-organismos, eles entram no nosso organismo, né? Então, quando a gente mantém as unhas cortadas, curtinhas, limpas, até o limite das pontas dos dedos, a gente evita que se acumule esse material de micro-organismo embaixo das nossas unhas, tá certo? Evitando que a gente leve esse material, né, essas células, esses organismos vivos que estão aí embaixo,
para os nossos experimentos e contamine, né? E dê tudo, coloque tudo a perder o que a gente fez, tá? Evitar o uso de anéis, pulseiras e colares durante os procedimentos, porque eles também têm esse potencial de carregar esse material biológico, né? Você, enquanto você quando você for fazer o seu experimento, você tira o seu anel, tira a sua pulseira, tira o seu relógio, tá? Tira os seus colares. Nada impede, depois que você terminou o seu procedimento experimental, você lavou as mãos, tirou o seu jaleco, né? Tirou o seu avental, fez a asepsia das mãos com álcool 70, você reintroduzir, né? Os seus anéis, pulseiras e colares, tá? Fora do ambiente de laboratório. Atividades de higiene pessoal devem ser feitas fora do ambiente de laboratório. Nunca pipetar com a boca em hipótese alguma, tá? Deve-se sempre utilizar o dispositivo específico, seja um pipetador automático, seja uma pera que tiver disponível lá no laboratório. Não encontrou o dispositivo, não realiza o procedimento de pipetagem, tá? Não interromper ou distrair quem estiver fazendo algum procedimento experimental. Por quê? A pessoa ela pode ali, ela está ali no momento de concentração, de foco, e ela vem no momento que vai desviar essa atenção, ela vem a se machucar, a se queimar, se tiver no bico de Bunsen, por exemplo, né, ela vem a se contaminar com aquele material. Então, esperar a pessoa finalizar o procedimento experimental, para que aí você tire uma eventual dúvida, você pergunte o que ela está fazendo, tá? Isso evita muitos erros, tá certo? E evita também que a pessoa sofra um acidente, tá certo? E aqui a gente tem um card, né, ensinando como nós devemos lavar as mãos antes e depois dos procedimentos experimentais, né? E os procedimentos, as etapas, elas vão incluir aí molhar as mãos, cobrir com sabão, esfregar bem as palmas, esfregar o dorso das mãos, não é só as palmas, tá? Esfregar o dorso das mãos, lavar as mãos com os dedos entrelaçados, esfregar as bases dos dedos nas palmas das mãos. Para quê? Para tirar eventuais acúmulos que possam estar ainda embaixo das unhas, tá certo? Limpar o polegar esquerdo com a palma da mão, né? Tanto uma mão como a outra, né? Que esse é justamente o nosso movimento de pinça, né? De pegar, né? O nosso dedo polegar que nos dá esse apoio de base para a gente manusear as coisas com a nossa coordenação motora fina, né? Esfregar as mãos, né? Com as pontas dos dedos, enxaguar todo o sabão que tiver nas nossas mãos, enxugar as mãos com a toalha descartável e com a toalha que nós enxugarmos as mãos, a gente vai e fecha a torneira, tá? Por quê? Porque antes, quando eu abri a torneira, tinha micro-organismo na minha mão. Agora minha mão está limpa. Então eu vou fechar a torneira com o papel que eu usei para secar as minhas mãos. Isso vai impedir o que a gente chama de contaminação cruzada. Vai impedir que eu traga novamente aquele material que foi deixado ali na torneira, tá certo? Depois que lavou a mão, asepsia com álcool 70%. E aí você pode começar os seus procedimentos experimentais. Dentro das boas práticas de laboratório, a gente também vai ter o procedimento operacional padrão, que é um documento que vai conter as etapas, sucessões, precauções, que vão visar padronizar e minimizar a ocorrência de desvios na execução das atividades e garantir a qualidade do serviço prestado. Aqui a gente tem um exemplo, tá, de um procedimento operacional padrão do uso de uma balança semianalítica, tá? E dentro de todos esses processos, né, dentro das etapas, a gente vai ter, né, entre as sequências que vamos ter que dar prosseguimento para utilizar a balança, ligar a balança, parar a balança, realizar a pesagem e depois a gente pode desligar, tá? Mas essas são as etapas corretamente. A gente não pode simplesmente ligar e já pesar o nosso material, tá certo? Porque aí tem um desbalanço, né, na exatidão da balança. Então a gente tara a balança, liga, tara, pesa e só aí a gente vai ter uma medida de pesagem exata. Entre os equipamentos de proteção individual que podemos utilizar em laboratório, né, temos aí o avental de mangas longas, o famoso jaleco, né, que pode ser de vários tecidos, Oxford, algodão, e também temos aí o jaleco, né, descartável, que é justamente
para aqueles procedimentos em que a gente vai utilizar ele uma única vez, tá? Geralmente as pessoas utilizam o jaleco descartável para quê? Para quando estiver manuseando organismos muito infecciosos, com potencial de infecção muito alto, tá? É muito comum a gente ver, né, os operadores com esse jaleco descartável nos centros de pesquisa mais avançados, tá? O que a gente chama de centros de pesquisa NB3, que vão trabalhar com organismos de classe de risco 3, tá? Exemplo, Centro de Pesquisa Geo Magalhães, Fiocruz. Nesses laboratórios, vai ser comum a gente ver com bastante frequência as pessoas utilizando o jaleco descartável, né? Porque são laboratórios que estão equipados para estudar, né, protocolos terapêuticos contra, por exemplo, Mycobacterium tuberculosis, né, que causa tuberculose. Então, é um jaleco de uso único. Ele utilizou, ele vai ser descartado, ele vai seguir por um processo de incineração e vários outros processos para controlar aquela infecção ali, tá? Óculos de proteção, máscaras de proteção, né, que a gente vai ter a máscara aqui mais simples e uma máscara com uma tripla filtragem, né? E os equipamentos de proteção coletiva, que é o lava-óleos, o chuveiro de emergência, os extintores, tá? Então, eventualmente, se eu estou manipulando composto químico, aquele material volátil, né? Eu tenho uma mucosa ocular mais sensível e esse material volátil ele atingiu, né, a minha mucosa ocular e causou uma irritação. O primeiro equipamento de proteção que eu vou acionar é o lava-olhos de emergência, tá? Para lavar os olhos, para tirar todo e qualquer resquício e resíduo que esse composto químico ele está aí causando essa irritação nos meus olhos, tá certo? Eventualmente, né, se eu derramei ou tive algum acidente com algum composto químico, né, e atingiu o meu braço, enfim, meu jaleco, minha roupa, eu vou seguir para o chuveiro de emergência para retirar todo esse resíduo, né? E em seguida eu vou procurar atendimento médico, eu vou procurar um atendimento qualificado, né, adequado para eximir toda e qualquer possibilidade de um dano mais grave, tá? Extintores, que são itens obrigatórios de laboratório, tá? Que podem ser de água, pó químico ou de CO2. Então, ó, como eu falei antes, a gente vai ter os níveis de biossegurança, né, que vão estar associados à manipulação desses organismos, tá? Esses níveis, eles vão nos trazer o entendimento que é uma série de procedimentos, tá? E protocolos que vão aí qualificar esse ambiente com o nível de contenção necessário para permitir as atividades e projetos de forma segura e com risco mínimo para o operador e o meio ambiente. Nos laboratórios com nível de biossegurança número 1, a gente vai ter aí equipamentos, estrutura, protocolos, sequências, né, etapas que vão estar associadas aos procedimentos para o trabalho com micro-organismos de classe 1, que não causam doença em seres humanos ou animais em laboratório. Como vocês podem ver aqui na foto, né, na imagem que trouxemos como exemplo, né, aqui a gente não vê um ambiente totalmente fechado, que vai ter uma pressão negativa, que vai ter um sistema único de circulação de ar, justamente porque esses organismos eles não causam infecção nos seres humanos, tá certo? E nem nos animais. Por exemplo, lactobacilos, que vimos anteriormente. No nível de biossegurança número 2, vão incluir os procedimentos para o trabalho, né, com micro-organismos classe de risco 2, que vão ter o potencial de causar infecções em seres humanos e animais, mas que não apresentam risco grave. Então, aqui a gente já vai ver um pesquisador, né, com um jaleco descartável, né, dependendo do nível de infecção que o micro-organismo que ele está trabalhando venha a causar, tá certo? E ele vai ter aí uma bancada que ele vai ter uma série de reagentes, né, uma série de equipamentos que possam auxiliar ele a fazer essa manipulação de uma forma mais segura. Nível de biossegurança número 3. Aqui a gente já começa a ver, a perceber a mudança. Então, esse laboratório ele vai ter uma série de protocolos, né, que vai estar relacionado aos procedimentos para trabalhar com micro-organismos que vão ter um potencial de causar infecção em seres humanos,
tá? E pode apresentar um risco se disseminado na comunidade. Exemplo, Mycobacterium tuberculosis, né? Então a gente já vai ter uma indumentária diferente aqui do pesquisador, tá? Ela vai ter uma roupa diferente, uma roupa específica, ela vai utilizar uma viseira, tá? Como podemos ver aqui na imagem, e ela vai manipular esses micro-organismos numa cabine de segurança biológica apropriada para esse tipo de micro-organismo, para essa classificação de micro-organismo, tá? Nível de biossegurança número 4, tá? Que é o nível mais alto de risco. Vão incluir aí os procedimentos, né, associados ao laboratório, à sua estrutura, né, que vão estar aí como requisitos para trabalhar com micro-organismos classe de risco número 4, que vão causar doenças graves ou letais para seres humanos e animais. Tá? Então aqui a gente vê que a roupa, né, a roupagem da pesquisadora, do pesquisador, ela já muda. A gente já vai ver aqui que a roupa dele aqui já é totalmente isolada. Essa mangueira amarela aqui é por onde entra o ar, tá certo? Para esse pesquisador ele respirar. E aqui a gente vai ver que essa cabine de segurança biológica ela só vai ter a entrada para as mãos, tá certo? Como é que o material vai ser colocado dentro dessa cabine de segurança biológica? Através de uma porta lateral, tá? Que vai ter aí todo um protocolo de contenção, de asepsia, a partir do momento que esse micro-organismo, né, ele passa por esse ambiente, tá certo? É uma série de protocolos e procedimentos que vão estar associados a esse trabalho, a esse laboratório. Então aqui a gente tem um panorama, um resumo geral, tá certo, dos requisitos para os níveis de biossegurança, né, para a manipulação desses organismos, tá certo? Então, ó, quando eu vejo NB1, NB2, NB3 e NB4, são os níveis de biossegurança que a gente viu anteriormente, tá certo? Então, ó, em alguns casos, no NB2, por exemplo, a gente vai ter uma ventilação, um fluxo interno de ar recomendado, o R é recomendado e O é obrigatório, tá? Fluxo interno de ar no NB3 e no NB4 é obrigatório, tá certo? Pressão negativa no NB1, no NB2 não tem nenhuma indicação, mas no NB3 e NB4 já é obrigatório, tá? Presença de autoclave próximo ao laboratório, recomendado no nível 1, nos níveis 2 e 3 já é obrigatório, tá? Aqui ao avançar a gente vai ver outros requisitos para a manipulação desses organismos, tá certo? Então, ó, um dos procedimentos é não trabalhar sozinho, tá certo? No NB3 e no NB4 a gente já vai ter obrigatório esse requisito, não pode trabalhar sozinho, porque se acontecer algum acidente, acontecer algum problema lá dentro, a outra pessoa já aciona os protocolos de segurança e aí já se dá prosseguimento a todas as tratativas, né, para evitar os potenciais riscos que isso possa vir a causar, tá certo? A outra coisa que a gente pode ver aqui, né, a utilização de luvas, né, para manipular, enfim, algum organismo infeccioso, a gente vai ver que tem aqui obrigatório em todos, tá? Não tocar em maçanetas ou interruptores usando as luvas, uma vez que você está manipulando material infeccioso, contaminante, tá? Obrigatório, não pode tocar em maçanetas ou interruptores. Enfim, uma série de requisitos, tá certo? Que precisamos seguir. Aqui a gente vai ver ainda, né, outros requisitos relacionados aos equipamentos, tá certo? Lava-óleos, equipamento de proteção coletiva, recomendada no NB1, obrigatório a partir do NB2, que é o nível de biossegurança, tá certo? Centrífugas em suportes tampados, recomendada no NB1, NB2, obrigatória no NB3 e no NB4, tá certo? Então, ó, cada laboratório ele vai ter uma série de protocolos, uma série de etapas que precisam ser seguidos para que ele tenha aí a sua liberação, ele tenha aí a sua validação para realizar esses procedimentos, tá? Agora vamos ver como podemos realizar o descarte de resíduos químicos, uma vez que entendemos que a biossegurança ela também vai disciplinar como é que vamos gerenciar, né, esses subprodutos dos nossos procedimentos experimentais. Tá? Quanto aos resíduos químicos, cada recipiente deve ser corretamente identificado. Devemos encher o frasco somente até 90% da sua capacidade, tá
tá certo? E no caso de bambonas, que é esse exemplo aí que a gente tem na imagem, esse exemplo do meio, né, ou galões de 20 litros, só devem ser preenchidos até 3/4 da capacidade total, ou seja, 75%. Tá certo? Então, ó, quanto às soluções de ácidos, bases, devem ser diluídas e neutralizadas para então ser descartadas na rede de esgoto, tá certo? Respeitando aí os seus limites estabelecidos. Ah, mas eu não sei como eu faço a neutralização de um ácido, não sei como eu faço a neutralização de uma base. Você deve procurar o responsável técnico do seu laboratório, tá certo? Ou responsável técnico químico, que aí ele vai fazer os cálculos respectivos e necessários para neutralizar essas soluções antes de ser descartada no sistema de esgoto, tá certo? Então, ó, quanto às soluções de sais, de metais, como prata, chumbo, mercúrio, né, deve-se observar, né, as suas possíveis incompatibilidades, né, para não gerar aí um composto altamente tóxico, né? Antes de ser descartado, e observar a regulamentação recomendada para descarte desse material, né? Solventes orgânicos, soluções aquosas de solventes orgânicos, tá? Deve-se também observar qual é o protocolo que o laboratório segue, qual é a resolução, né, do CONAMA, por exemplo, né, que tem aí para que possa ser realizado esse descarte de resíduos. Descarte de resíduos biológicos, precisamos identificar, né, se o resíduo ele é infectante ou não infectante. Como nós vimos lá nos níveis de biossegurança, nas classificações de risco, tá? A partir de NB2 é um resíduo infectante, tá? Resíduo biológico de classe número 1, ele não é infectante porque ele não causa infecção. Então, a gente vai identificar com os sacos respectivos, né? Quando trabalhamos com resíduo infectante, nós colocamos num saco branco que vai ter esse emblema aqui, né? Essa bandeirinha que vai mostrar, né, que é um material infectante. E todos os materiais de micro-organismos que utilizarmos, eles, antes de serem descartados, eles têm que passar pelo processo de descontaminação em autoclave, né? Que vai ser aí a 121 graus, uma atmosfera de pressão, durante 30 minutos, pelo menos. E quanto ao descarte de resíduos sólidos, são aqueles descartes que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente. Eles devem ser acondicionados em um saco preto para recolhimento pelas empresas de coleta de lixo, tá? Que material é esse? É saco plástico, material de embalagem que não tem papel, que não tem risco biológico nenhum, você pode descartar normalmente como resíduo sólido, tá? Mas sempre atentando se ele vai ter algum risco biológico, químico ou radiológico, tá? Se possível, se o seu departamento ou seu laboratório tiver, né, a prática da coleta seletiva, né, identificar se é alumínio, se é vidro, se é papel, enfim, se é plástico, para já ajudar, né, nessa separação desses materiais, né? Processos de descontaminação e limpeza, né? Varreção, varrer e espanar são proibidas em laboratório, tá? Precisamos estar atentos à lavagem com sabão e esfregação e pano úmido, tá certo? Desinfecção pode ser por método físico, calor ultravioleta ou químico. Dentre os meios químicos, a gente vai ter os degermantes, hipoclorito de sódio, água sanitária, álcool a 70% ou formaldeído também nos casos mais extremos. Aqui a gente vê um técnico, tá certo, realizando aí o processo de desinfecção por ultravioleta. Né? Precisamos tomar cuidado de manter a ventilação abundante do ambiente no caso do uso de métodos químicos e manter vigilância no uso de métodos físicos. Na ultravioleta, por exemplo, precisamos tomar alguns cuidados, porque a luz ultravioleta ela penetra no DNA, né, e pode causar aí dímeros, né, no nosso DNA. E essas foram as noções de biossegurança, tá, que nós trouxemos, e eu espero que tenha sido esclarecedor a todos vocês. Agradeço muito a atenção, agradeço bastante por vocês estarem aqui, né, e compartilhar um pouquinho desse conhecimento, né, é uma oportunidade muito importante e eu me sinto muito honrado em compartilhar um pouco do que sei sobre biossegurança com vocês. Muito obrigado. Qualquer dúvida, tá aí o meu e-mail, tá certo? E
sigamos juntos, né, avançando e produzindo, né, na biotecnologia e fazendo a ciência caminhar, pois esse é o caminho, né, do sucesso. Muito, muito obrigado.